Olá, bom dia! Hoje um pouquinho atrasada aí com o nosso vídeo, mas vamos seguindo. Nós estamos durante toda essa semana refletindo sobre atitude. Atitude é a palavra da semana. E hoje eu trago um texto bastante conhecido, que é também o evangelho do dia de hoje. E ele vai dizer assim, que naquele tempo Jesus estava às margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Então Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se assentasse pelo chão, depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e discípulas, e os davam aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. E aí, falando de atitude, eu gostaria de destacar nesse texto, nessa palavra de Deus tão linda para nós, 3 atitudes. A primeira: as multidões se aproximavam de Jesus e levavam consigo aqueles que mais precisavam, os mudos, os aleijados, os doentes, para que Jesus curasse. A segunda atitude: Jesus teve compaixão daquela multidão. E a terceira, aquilo que os discípulos tinham os pães e os peixes. 3 gestos, 3 posturas, 3 atitudes. A primeira: interceder pelo outro, se preocupar com o outro, colocar-se no lugar do outro. Tanto aquela multidão que traziam as pessoas que mais precisavam, como Jesus que se compadecia daquelas pessoas. E eu? E você? Qual é a nossa postura diante das pessoas que mais precisam? Qual é a nossa postura diante das situações que necessitam da gente? Qual é a nossa atitude? A gente fica reclamando, a gente fica esperando que o outro faça, ou nós temos aí um posicionamento, nós realizamos aí alguma ação para mudar a situação. E o terceiro destaque não foi grandes coisas, mas aquilo que eles tinham que se transformou em muito para todos. Então, o pouco que eles tinham, os 7 pães e alguns peixinhos, foi colocado à disposição, colocado a serviço e se transformou, saciando toda aquela multidão. Eu e você somos repletos de dons, de talentos e de possibilidades. E o que a gente está fazendo com tudo isso? Guardando? Deixando escondido? Ou estamos colocando a serviço, colocando aí à disposição, transformando em bem, em graça, em atitudes positivas que contribuem com o outro, que contribuem com um mundo melhor?
Então, que nós possamos hoje refletir aí sobre a nossa postura e as nossas atitudes diante daqueles que mais precisam. E também o que estamos fazendo com os nossos dons, com os nossos talentos, com todo o presente que nós recebemos. No primeiro vídeo falávamos dos pequenos gestos, no segundo vídeo falávamos aí do nosso exemplo, da nossa postura, daquilo que nós inspiramos aos outros. E hoje nós falamos da nossa percepção, nossa capacidade de se colocar no lugar do outro e de transformar aquilo que nós temos em bem, em graça, em bondade, em serviço para o próximo. Um forte e grande abraço, um abençoado dia e muita gratidão. Que você tenha gestos de atitudes positivas nesse dia. Até o próximo vídeo.